Antes de irmos ao vídeo, gostaria de lembrar que, durante o governo do Trump, nos Estados Unidos da América, o Bolsonaro queria que o Brasil fizesse um acordo, que nos aproximasse da OTAN, a ponto até de especularem a entrada do Brasil na OTAN, em um futuro. Com a eleição do Biden, tanto a aproximação, quanto a especulação, acabou, e a política externa do Brasil deu um 360, chegando ao ponto do Bolsonaro ser solidário à Rússia, no conflito com a Ucrânia. O Brasil, de Bolsonaro, não tem rumo, e isso nos prejudica demais, porque o país acaba sendo visto como um país sem credibilidade, e sem uma estratégia de longo prazo, em nenhuma questão importante. Se o Brasil não consegue ter uma política externa clara, nem no mesmo governo, imaginem a longo prazo, com a mudança de quem está na presidência. Vamos lembrar para quem está nos acompanhando, a OTAN nasce como uma espécie de força multinacional de contenção, liderada pelos norte-americanos lá como hoje, coesionando a Europa do Ocidente bastante enfraquecida na origem, na partida, com uma Alemanha desarmada, para fazer frente a uma possibilidade que era o Pacto de Varsóvia, a Aliança Militar Soviética, que dividiu Berlim em duas cidades e dividiu o mundo pela cortina de ferro. Ora, com a dissolução da União Soviética, o Pacto de Varsóvia morreu. Se o Pacto de Varsóvia morreu e não há nenhuma indicação razoável de que a Rússia deseje voltar ao teatro militar de domínio imperial de qualquer fração da Europa, qual é o sentido da OTAN estar crescendo, inchando e indo para a iminência de comunidades que têm uma tradição histórica de convivência com a Rússia, não é? Que tem algumas pessoas, como essas regiões conflagradas do leste da Ucrânia, não é? Enfim, do Donbass ali, tem 4 milhões de pessoas ali que têm passaporte russo. Eles falam a língua russa, eles têm uma tradição, enfim. Por isso que foi tão simples para o Putin ensaiar esse movimento na Crimeia. Mas veja, vamos imaginar a Finlândia entrando na OTAN. Para que isso? Vamos imaginar a Suécia entrando na OTAN. Qual é a razão para isso? Qual é a razão para isso? Então, se há razões morais, históricas, relevantes, é importante que nós ponderemos que essas razões não podem ser exercitadas unilateralmente pela linguagem da guerra, mais ou menos como fazem os chineses. Qual é a dúvida histórica de a que nação pertence Taiwan? Houve algum momento na história que Taiwan não fosse China? Mas a China tem o seu tempo, a China sabe dos riscos e a China está adotando uma estratégia que aceita o tempo, a maturação desses princípios, não é? E o Putin agora está, não é, precipitando, obrigando a China a uma dança na beira do abismo. Mas a China vai cumprir um papel muito, muito importante de contenção, mas ela vai ter que dizer, olha, a Ucrânia, como já disseram, a Ucrânia não é Taiwan. Nós não vamos admitir que mecanismos de guerra híbrida façam sedição em Hong Kong, depois de décadas de colonização britânica. Falando em provocação e guerra híbrida, ontem, no meio do conflito Rússia-Ucrânia, o Mike Pompeo, ex-secretário de Estado dos Estados Unidos da América, no governo Trump, disse que os Estados Unidos da América devem reconhecer Taiwan livre da China. The United States should continue to engage the People's Republic of China as a sovereign government. America's diplomatic recognition of the 23 million freedom-loving Taiwanese people and its legal, democratically elected government can no longer be ignored, avoided, or treated as secondary. On Thursday, Pompeo met Taiwan's President Tsai Ing-wen, who bestowed a presidential honor on him. Tsai thanked him for his long-time support for Taiwan, but China's government has lambasted Pompeo's record as despicable. And hours after his Friday remarks, a Chinese Foreign Ministry spokesman said, quote, "Pompeo is a former politician whose credibility has long gone bankrupt. Such a person's babbling nonsense will have no success." A Caxemira opõe, por razões territoriais, duas potências intermediárias, ambas nucleares, a Índia e o Paquistão. Ora, para qual mundo nós estamos encaminhando? Por isso o Brasil tem que ter uma voz altiva, honesta, honrada, de forma unilateral, não tem nenhum pretexto que justifique.
o que, por exemplo, daria clareza para nós quando perguntado sobre o que é que os americanos foram fazer no Iraque, que daria razão para nós para perguntar o que é que os americanos estão fazendo na Síria. E isso tudo é aquilo por onde o Brasil deve caminhar. E isso é um mundo muito arriscado, que não permite nem covardias e nem dubiedades. Perfeito, Ciro. Agora, você falou da OTAN. Nesse ano, nós tivemos confirmação, o Brasil mandou duas cartas para a OTAN, basicamente pedindo colaboração e querendo aderir a alguns dos mecanismos da OTAN. Faz sentido para nós? Faz sentido o Brasil ter algum tipo de relação institucional? Relação, claro, sempre qualquer um vai ter. Absolutamente não. Institucional. Absolutamente não. Não há razão para isso, nem histórica, nem contemporânea, nem de segurança, nem de defesa. Nenhuma razão, absolutamente nenhuma razão. Talvez nem todos saibam, mas o Brasil tem um minúsculo pedacinho no Atlântico Norte, não é, que é o Amapá. Um pedacinho do Amapá fica acima da linha do Equador. Mas o próprio alinhamento, a submissão das Forças Armadas Brasileiras ao Comando Sul norte-americano, do meu ponto de vista, já é uma impertinência, que viola aquilo que regime os mais distintos praticaram. O velho general Geisel, né, o ditador do Brasil, rompeu o acordo militar com os americanos e acertou, contra a pressão pesada dos norte-americanos, o acordo nuclear com a Alemanha, que, aliás, é outro assunto. Veja, esse momento está permitindo a Alemanha se rearmar e, mais do que se rearmar, muito brevemente, despoderadamente, enviar armamentos para a Ucrânia. O que essa gente pensa que está construindo? O que essa gente pensa que está construindo? Será que esqueceram todos os traumas? Eles são muito graves e muito recentes ainda. Não é? Levar o Putin, por mais errado que o Putin esteja, não há nenhuma vacilação na minha condenação. Mas será que a comunidade internacional o que tem que fazer é levar o Putin para um campo de parede, onde acuado não se sabe o que ele vai fazer? Isso é uma ponderação, que, claro, nesse momento existe uma natural reação, mas é preciso que as forças do diálogo, as forças, não é, da dissuasão, e nisso a China tem um papel criticamente sensível, estratégico, que eu acredito que está exercitando, e o Brasil pode ser um coadjuvante, modesto, mas deve ser um coadjuvante na construção de um caminho de mediação. O presidente Macron, a propósito, está atuando bastante bem. É a primeira vez que eu vejo o Macron atuando com o nível de um estadista europeu, né? Está atuando pesadamente, né? Tem-se notícia do esforço imenso do presidente Macron da França, e era o que o Brasil devia estar fazendo, né? Buscando essa mediação. Mas fazer parte da OTAN é um absoluto contrassenso que só os tempos boçais, né, e despreparados de um homem que entre o 4º e o 6º dia da guerra, que terá efeitos graves para o Brasil, ainda que não sejam militares e de morte, como é para muitos ucranianos e russos, mas nesse momento o petróleo a 103, 104, 107 dólares, o trigo subindo 8, 9%, num país que importa, 80% dos seus fertilizantes, que tem o principal fornecedor, a Rússia, tudo isso vai provocar agora para o Brasil uma funesta consequência. E o nosso presidente foi passear de jet ski, como um boçalíssimo que é, no litoral rico de São Paulo.